aquele que representa o projeto de Deus para a humanidade dentro da fé cristã, o nascimento de Jesus Cristo. Recorrendo aos evangelistas e principalmente a Lucas, nós temos Mateus, Marcos e Lucas, que trazem a narrativa com genealogia, com alguns fatos, com detalhes muito marcantes a respeito de Jesus, de forma que dentro da historicidade nós possamos encontrar elementos que são suficientes nos anais da história e principalmente no cânon bíblico, na chamada Bíblia, na coletânea dos 66 livros, principalmente os livros do Novo Testamento. E isso, os seus 27 livros, vai abordar essa questão, mas principalmente no livro de Lucas, no capítulo de número 2. Aliás, no capítulo 1 e no capítulo 2 nos dão muitos e muitos detalhes a respeito desta chegada, que o apóstolo Paulo escreve dizendo que ele vem na plenitude dos tempos e visita a humanidade. Bom, no capítulo 2, o evangelista Lucas, que também é o autor de Atos dos Apóstolos, ele registra: naqueles dias foi publicado o decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Eu gostaria de trazer à nossa memória algumas lições para nós, que é muito importante. A lição da humildade, a lição de que nós construímos a nossa vida ao longo da nossa história. E não foi diferente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alguns teólogos, alguns escritores, de forma poética e romantizada, já disseram que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Alfa e o Ômega, aquele que estava no princípio, o Verbo que se fez carne, aquele de que nada do que foi feito, sem a presença dele, nada foi feito. Ele estava presente na criação, no Verbo, no façamos, e as coisas vieram à existência. Ele vem numa proposta, e que para uma grande conquista, muitas das vezes, o ato da humildade precisa ser levado em conta. E quando ele vem nessa forma humana, quando ele é gerado no útero de uma mulher, num processo de toda essa estrutura maternal, de toda essa estrutura de ser gerado ali, desenvolvido como todo ser humano, e vai experienciar. É por isso que o autor de Hebreus, num certo momento, ele diz que ele também foi, na sua humanidade, aperfeiçoado pelas grandes e muitas dores, pelas experiências da humanidade. Ele não despreza isso,
ele é aperfeiçoado. É por isso que nós nos humanizamos em Jesus Cristo. Nós nos humanizamos em Jesus Cristo. Aquilo que a nossa humanidade ainda caída, aquilo que a nossa humanidade ainda num processo de restauração não alcançou, ela vai alcançar em Cristo Jesus. E Ele vem. E a importância disso que o mundo e os gerenciadores deste século, eles olham para uma estrutura onde marca muito a etiqueta, marca muito a riqueza, mas é neste elo de simplicidade que ele resgata toda a humanidade. É neste elo, as famílias das mais ricas até as mais aquelas mais pobres e com menos condições, todos eles celebram esse nascimento de Cristo. Então o ato da humildade deve ser algo para nós refletirmos sobre isso, dentro da nossa história, dentro da nossa estrutura. Então Jesus, não tendo onde ficar, porque era um recenseamento, e todos os lugares, todas as pousadas, elas estavam cheias, e ele nasce naquele local. E aquilo que era um local insignificante, que era um local talvez sem notoriedade nenhuma, torna-se ali um luzeiro para toda a humanidade. Isso quer dizer, meus irmãos, que mesmo num casebre simples, que habita a presença de Jesus Cristo, torna-se um pedaço do céu. Amém. A luz resplandece neste lugar, porque a diferença é a presença do Senhor Jesus Cristo, aonde Ele está. Ele enriqueceu a muitos na sua pobreza, Ele enriqueceu a muitos na sua riqueza. Ele levou a humanidade a experimentar e a experienciar nele um novo desejo de um bom relacionamento com Deus. Ele tira o homem desse espectro, ele tira o homem dessa estrutura sociológica, ele tira o homem desse olhar do homem para o homem e coloca o homem num ângulo da visão do olhar de Deus para o homem. Ele resgata a humanidade e eleva a humanidade para o status agora de filhos de Deus, nele o primogênito. Por isso que João vai dizer que nele nós somos filhos e não bastardos. Nós somos filhos de Deus em Cristo Jesus. Amém. Por mais que o mundo seja atacado pela modernidade, pelo secularismo, por mais que o mundo, dentro das filosofias e das estruturas do homem, tentem provar o contrário, Jesus Cristo continua sendo o centro da humanidade. Jesus Cristo continua sendo este presente, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele mesmo disse: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ele veio para trazer isso para a humanidade. Nós somos o que somos em Cristo Jesus. Amém? Ele restaura a nossa humanidade, Ele nos dá vida, Ele nos aproxima do Senhor. Por isso que é triste e é lamentável ver as pessoas com seus corações embrutecidos, desumanizados, brutalizados de maneira voraz, e que as mesmas dizem que têm a presença do Senhor Jesus Cristo, que é o amor, que é a paciência, que é o ensino para nós. Aquele que diz
E Jesus passou tudo o que ele passou, não foi porque simplesmente precisava de sofrer, e a gente sabe que um cordeiro para ser imolado, ele sofre, mas foi para nos ensinar muito na sua humanidade. E é por isso que ele diz: se alguém bater na sua face direita, oferece-lhe a esquerda. Se alguém insistir com você em tomar de você a blusa, dá-lhe também a sua jaqueta, o seu sobretudo. Se alguém insistir com você em andar 1 quilômetro, anda 6 a mais com ele, anda 10, anda 20, treinando a paciência, humanizando a humanidade, do olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Comigo é pum, comigo é resolvido na hora e no braço. Ele nos ensina que há algo mais elevado. Aquilo que parece ser um instrumento de fraqueza é um instrumento poderoso, poderoso. Porque a lei dizia que o romano tinha o direito de uma pessoa levar a sua mochila, a sua carga 1 quilômetro, e só. Jesus estava dizendo que quando chegasse aquele 1 quilômetro, ele dissesse assim: vou levar para você mais 1 quilômetro. Aquilo enlouquecia, enfurecia aqueles que eram tidos como inimigos ferozes. É a mudança. Por isso que Jesus vem conquistar o homem nessa condição e torná-lo humano. É por isso que a igreja nasce em Cristo Jesus, numa estrutura de amor, numa estrutura de amor. Quando você vê algum cristão muito louco na sua raiva, muito embrutecido e que jamais libera o perdão, duvide. Há muito ainda que se trabalhar, há muito que deixar o Cristo vivo e ressurreto falar e operar de dentro para fora. Por isso que ele veio e diz que, estando eles ali, aconteceu completarem-se os dias, e ela deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aonde você está? Se com Cristo você está no melhor lugar que você poderia estar. Amém. Sempre, sempre com Cristo. Que o Cristo vivo e ressurreto, o Cristo que veio ao mundo para nos ensinar, para nos domar, para nos humanizar, realmente tome-nos por completo e nos mude e nos transforme. Lamentavelmente vivemos dias que uma igreja diz ser poderosa, cheia do poder, mas nega e não tem a graça, maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, amém? Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, debaixo da Tua graça e da Tua unção, nós te pedimos, Senhor, que tenha misericórdia de nós no Teu nome. No Teu nome, Senhor, nos dê a paz que excede todo entendimento. No Teu nome nos ajude, ó Deus, a sermos pacificadores e reconciliadores. Em Teu nome, Senhor, nós te pedimos, tira de nós toda esta ira, todo furor, toda essa estrutura perversa, Senhor, vingativa, cruel. Em nome de Jesus nós te pedimos, tira de nós esse coração de pedra e coloca um coração de carne, nos humaniza em Cristo Jesus, aquele o verbo que se tornou carne, que encarnou, que viveu a humanidade, nos humanize para que sejamos amorosos, pacientes,
benignos, para que sejamos, ó Deus, pacificadores e reconciliadores nos nossos dias, em nome de Jesus. No teu nome nós te pedimos, ó Deus, que nos molhe, nos encharque com a tua graça, maravilhosa graça, e que nos inunde com a tua misericórdia, para que sejamos misericordiosos, para que sejamos pacificadores, para que sejamos perdoadores na nossa caminhada e na nossa jornada. Que o Cristo vivo e ressurreto brilhe em nós durante a nossa caminhada, a nossa jornada aqui na terra, e que possamos ser vistos não pelo nosso conhecimento de Ti ou pelo poder advindo de um relacionamento contigo, mas do amor externado nas nossas palavras e gestos, oriundo de um Cristo vivo dentro de nós, em nome de Jesus. Seja conosco e nos abençoa de maneira profunda, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Feito isto, e dito